O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de outro marido. Então ela as beijou e elas levantaram a voz e choraram. Versículo 14. Pelo que então levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte também tu após a tua cunhada. Porém Ruth respondeu: não me insistas para que te deixe, e nem me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. Teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. E faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de tudo estava resolvida a ir com ela, deixou-lhe falar nisso. Assim as duas mulheres foram-se até que chegaram a Belém. E entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: não é esta Noemi? Respondia-lhes ela: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem permitido o Todo-Poderoso. E se você leu comigo, diga amém. Deus te abençoe, pode se assentar. Eu muito obrigado pela sua atenção. Quem está com a sua atenção voltada para a palavra de Deus, diga graças a Deus. Eu gostaria de deixar uma palavra a você esta noite, a partir desse texto bíblico, que é um texto muito conhecido por todos nós. O livro de Ruth conta-nos a história de uma família que era composta por um casal, Elimeleque e Noemi, e os seus dois filhos, Malom e Quilion. Eles moravam na região de Belém, e a Bíblia diz que uma crise financeira assolou aquele local. A escassez do pão, a seca da terra, as limitações que foram impostas sobre eles devido àquelas circunstâncias. E a Bíblia diz que diante disso Elimeleque decidiu mudar-se de país para recomeçar a vida em outro local, e mudou-se para Moab. A Bíblia diz que, infelizmente, chegando ali, algum tempo depois, Elimeleque veio a falecer. Os dois filhos casaram-se com duas mulheres moabitas. O nome de uma era Ruth, o nome da outra Orfa. E a Bíblia diz que quase 10 anos depois, infelizmente, os dois também vieram a falecer. Ficaram assim as três mulheres viúvas, sozinhas. Havia um contexto cultural naquela época muito interessante e distante da realidade que nós temos por comum, que era o seguinte: se uma mulher morresse sem filhos, ela teria que se casar com um dos irmãos do seu esposo que havia morrido. E o filho dessa nova união era considerado também filho daquele que havia falecido, para que a descendência da família não fosse paralisada, mas que houvesse uma sequência na genealogia e na geração após geração que carregava o nome da origem daquela família, do histórico familiar daquelas pessoas. É um contexto cultural muito diferente da nossa realidade. Quer ver um exemplo? Quem aqui lembra o nome do seu avô? Levanta a mão aí. Quem lembra o nome do avô? Você lembra? Ok? Bisavô. Quem lembra o nome aqui do bisavô? Tem alguém? Tataravô. Quem lembra o nome aqui do tataravô? Alguma pessoa? Não? A pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: quem garante que os nossos tataranetos saberão quem fomos nós? Nosso contexto cultural, nós temos uma ruptura de 2, no máximo 3 gerações. A partir da terceira você não sabe quem é, de onde veio, origem, qual descendência, cidade que viveu, histórico e legado que deixou. Nós temos da segunda para a terceira geração um fim, não há uma continuidade na celebração da honra de quem foram os antepassados. Então, dentro desse contexto cultural, o que Noemi está dizendo para as suas duas noras é o seguinte: eu não tenho mais filhos para dar para vocês, então vocês estão livres. Eu não tenho, ainda que eu pudesse gerar esta noite um filho, não seria justo vocês esperarem ele nascer,
crescer, se formar, para vocês então casarem-se com ele e seguirem a trajetória e a vida de vocês. Em outras palavras, o que Noemi estava dizendo era o seguinte: vocês estão livres, sigam a vida de vocês e desfrutem da dádiva de Deus, que é viver. A Bíblia diz que quando elas se despediram, elas abraçaram-se, choraram, manifestaram tristeza, empatia, angústia, luto por tudo aquilo que havia sido vivenciado, mas as duas noras tiveram comportamentos diferentes. A Bíblia diz que Orfa beijou a sua sogra, mas permaneceu em Moabe. Mas a Bíblia diz que Ruth se apegou à sua sogra e decidiu seguir de volta para Belém. Ruth disse a Noemi: eu estabeleço com você um pacto, assumo com você um compromisso. A partir de hoje o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Enquanto eu viver, há um compromisso que eu irei cuidar de você, irei cuidar da sua trajetória e nada irá me separar de ti. A Bíblia diz que quando as duas mulheres estavam chegando em Belém, as mulheres de Belém olharam para Noemi, e aquelas que eram daquela geração de Noemi reconheceram Noemi e perguntaram a ela: essa daí não é Noemi? E ela disse: não, não me chame Noemi, chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso permitiu que a minha vida se transformasse em amargura. Você sabe muito bem que a alusão que Noemi está fazendo aqui é o contexto do Êxodo, lembra? 3 dias depois que eles haviam atravessado o Mar Vermelho, a Bíblia diz que eles param no local, estão com muita sede, clima deserto, clima muito árido, não tem água por perto, param, encontram uma fonte, e até havia água, mas as águas eram amargas, e o nome do local era Mara, e por causa disso cria-se a ideia de Mara com amargura. E se há alguma Mara entre nós, não se sinta constrangida por causa disso. Minha esposa também se chama Mara e ela é uma pessoa muito agradável. O nome não define a identidade que você carrega. Mas é isso que Noemi está dizendo, que ela está dizendo o seguinte: não me chame pelo meu nome, mas me chame de amargurada. Não me chame pelo meu nome, mas me chame pela realidade que a vida tem configurado em torno de mim. Não me chame pelo meu nome, mas me chame pelas circunstâncias, me chame pela configuração que a minha vida tem tomado. Se você lesse só o capítulo de número 1 do livro de Ruth, você iria terminar esse capítulo aqui até um pouco, talvez depressivo, angustiado, tendo a sensação de que Deus havia desamparado esta família. Só que uma das muitas razões para nós glorificarmos a Deus nesse livro é que esse livro não termina no capítulo 1, porque o capítulo 1 foi até muito triste, mas quando você começa a ler o capítulo 2, você vê que Ruth se casou com um moço chamado Boaz. E por causa de uma lei que havia na época, que era a lei do levirato, que trazia sobre si a herdade de algum parente distante que havia ou morrido ou perdido a sua propriedade, por causa da lei do levirato, a Bíblia diz que Boaz se tornou remidor desta família e reintegrou as posses que haviam sido de Elimeleque novamente para Noemi. Essa mesma Noemi que terminou o capítulo 1 dizendo: não me chame pelo meu nome, mas me chame de amargurada, é a Noemi que vê Ruth ter um filho de Boaz, e o nome dessa criança é Obed. E por causa também da lei do levirato, essa criança é considerado filho de Malom, e como se fosse neto de Ruth. Então a mesma Ruth que termina o capítulo 1 dizendo: me chame de amargurada, é a Ruth que termina o livro com a criança nos braços, dizendo: Deus me restaurou a alegria de viver e me deu motivos de novo para sorrir. Se esse livro tivesse terminado no capítulo 1, teria sido muito triste, mas os capítulos 2, 3 e 4 nos mostram que foram capítulos de restauração, que Deus tinha dias melhores para estas pessoas, e que Deus tinha uma retomada, um novo começo, uma nova oportunidade de viver para aquelas pessoas que não desistiram e continuaram a sua trajetória crendo no Senhor e confiando no Senhor. Eu quero crer nessa palavra aqui de Deus para a sua vida. O que você está vivendo é apenas um capítulo da tua história. O que você está vivendo é apenas uma fase da tua história. A vida é feita de
Diga: Senhor Deus, dá-me força e graça para me não parar. Diga: eu sei que o Senhor é Deus de restauração. Você pode dar glórias a Deus por isso? Existem 3 lições. Quantas lições? 3. Que rapidamente eu gostaria de extrair do livro de Ruth para compartilhar com você em rápidos minutos. Primeira lição: esse livro ensina para a gente o seguinte: tenha coragem em frente à vida. Deixa eu dizer isso aqui de novo para você. Independente do momento que você está enfrentando, a realidade que está fazendo parte da sua história, dos medos que estão tentando paralisar a sua caminhada, tenha coragem em frente à vida. Cuidado para você não projetar na sua vida os resultados da vida das outras pessoas. Cuidado para você não pensar que porque alguma coisa deu errado para alguém, significa que vai dar errado para você. Imagina se Ruth para e diz o seguinte: ó, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar por aqui mesmo por Moabe, porque a última vez que alguém próximo aqui mudou-se para recomeçar a vida em outro local, não deu muito certo. Elimelec e Malom e Quilion morreram. Imagina se ela tivesse projetado os resultados da vida deles na vida dela. Ela teria parado, teria desistido, não teria confiado e não teria vivido uma história extraordinária que Deus havia preparado para ela. Ruth está ensinando para a gente que Deus é Deus de finais diferentes em histórias que pareciam ser semelhantes. Deus é Deus de livramentos em situações que parecia que não havia mais jeito para aquela realidade. Não deixe que o medo paralise você. Não deixe que as palavras que vieram para te ferir façam você desistir da caminhada. Não deixe que as circunstâncias da vida roubem do seu coração a fé. Você precisa entender isso de Deus para a sua vida esta noite. Tenha coragem em frente à vida. Tenha coragem em frente à vida. Tenha coragem em frente à vida. Deus te ajudará e o nome dele será glorificado sobre a sua história. Primeira coisa que nós temos que aprender com esse livro: tenha coragem em frente à vida. Segunda coisa: cuidado para você não perder o tempo da oportunidade. Você pode encorajar alguém perto de você? Diga para essa pessoa com muita graça de Deus: diga, cuidado, não perca o tempo da oportunidade. Nenhuma oportunidade é parada. Toda oportunidade tem uma velocidade. Oportunidade tem movimentação, mas são tão rápidas que se você não conseguir aproveitá-las na hora, você nunca mais vai as ter de volta. Outras são mais devagares, lá na frente você consegue novamente. Só que nenhuma oportunidade é parada. Toda oportunidade tem uma velocidade. A mesma oportunidade que apareceu para Ruth também apareceu para Orfa. A diferença é que Ruth decidiu seguir, Orfa decidiu ficar. O que foi que aconteceu com Ruth? Se casou com Boaz, foi mãe de Obed. Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. Davi foi o maior rei da história de Israel. Sabe quem veio da descendência de Ruth? Jesus Cristo, o Messias prometido. Olha a quantidade de coisas que Ruth iria perder se ela não tivesse aproveitado as oportunidades. Agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Alguém ouviu falar mais alguma coisa de Orfa? Não. Sabe por quê? Guarde isso. A vida não reproduz a história de quem não aproveita as oportunidades. A mesma oportunidade que apareceu para Ruth, apareceu para Orfa. Orfa deixou, Ruth se apegou. Tem um versículo que nós lemos aqui que eu acho ele extraordinário. A Bíblia diz que Orfa beijou sua sogra, Ruth se apegou a ela. Orfa fez o quê? Beijou. E Ruth se apegou. Sabe qual é o problema? Quando as oportunidades passam e nós apenas beijamos as oportunidades em vez de aproveitarmos elas. Você só romantiza as oportunidades e começa a pensar: como que seria se eu decidisse
tirar o projeto do papel, se eu decidisse vencer o medo, se eu decidisse resolver um problema que há muito tempo traz consequências sobre a minha vida, liberasse perdão, pedisse perdão, resolvesse uma situação que há muito tempo me incomoda e eu não tive coragem ainda para resolver isso de uma vez por todas. Como seria se eu começasse uma faculdade nova, se eu decidisse lutar para viver a realização de um sonho que há muito tempo está parado? Só que se você só olha para a oportunidade, só beija, só romantiza, só imagina como que seria, mas não se apega a isso, não começa, não dá o primeiro passo e não decide, as coisas permanecem do mesmo jeito. Eu tenho uma palavra de Deus para te dizer: não deixa a oportunidade passar, se apega a ela, mergulhe nela, acredite que Deus vai te ajudar, Ele vai te dar direção, Ele vai te dar uma palavra, Ele vai te guardar, Ele vai prover os recursos. Não perca o tempo da oportunidade, Deus te ajudará e o nome dele será glorificado sobre a história da sua vida. Sabe o que é curioso aqui? Deus, ele é especialista em esconder grandes oportunidades em situações discretas. Na mente de Ruth é só cuidar da sogra. Na mente de Deus, Deus está vendo mais. Na mente de Ruth é só cuidar da sogra. Na mente de Deus, Deus está vendo Obed. Deus está vendo Jessé. Na mente de Ruth é só cuidar da sogra. Deus está vendo Davi. Deus está vendo o nascimento do seu filho Jesus Cristo entre os homens. Um dia Jessé olhou para Davi e Davi já tinha sido ungido ali rei sobre Israel por Samuel. E Jessé diz o seguinte: vá ao campo levar comida para os seus irmãos. Na mente de Davi era só levar comida para os irmãos. Deus já havia enxergado Golias. Deus já havia preparado uma situação. Deixa eu falar uma coisa: você não tem noção do que Deus está escrevendo através de cada atitude, de cada comportamento, de cada decisão correta que está honrando a Deus, que está glorificando ao Senhor. Você não tem noção da história que Deus está escrevendo em cada dia que você se esforça, em cada passo que você dá, em cada atitude no bem que você tem. Deixa eu profetizar esta palavra de Deus. Eu sinto a palavra de Deus criando forma entre nós. Deus vai escrever uma história extraordinária através de cada oportunidade aproveitada. Quem pode dar glórias ao Senhor Deus por isso? Você não tem noção do futuro que Deus está preparando através de cada dia que você vive ele, de uma forma que Deus está sendo glorificado através disso. A oportunidade passou para Ruth. A oportunidade passou para Orfa. Orfa beijou e ficou. Ruth se apegou e ficou. Sabe o que é curioso aqui? Há 4 mulheres que entraram na descendência de Jesus. Quantas? 4. A descendência de Jesus por Mateus coloca 4 mulheres, além de Maria, que é uma. Coloca Ruth, uma estrangeira. Coloca Tamar, uma moça que fez sexo com o sogro para se engravidar dele. Coloca Batseba, a mulher que adulterou com Davi. E coloca Raabe, a mulher que era prostituta em Jericó. As 4 mulheres que entraram na descendência de Jesus era gente improvável, era gente com problemas. Ruth era uma estrangeira improvável para entrar na descendência do Messias. Raabe, uma mulher de passado muito complicado. Batseba, uma mulher que também tinha os seus erros. E Tamar, uma mulher que também teve as suas imperfeições. Se fosse a minha e a sua genealogia, a gente ia olhar e dizer o seguinte: não, tira o nome dessa turma daí. Jesus está dizendo: não, coloque. Eu vim de Ruth. Eu vim de Tamar. Eu vim de Raabe. Minha descendência passa também por Batseba. Por quê? Porque o Evangelho não é lugar para gente perfeita. O Evangelho é lugar para gente que tem os seus problemas, mas com um diferencial: decidiu lutar para vencê-los e resolvê-los. Gente que tem
mas com um diferencial. Cada dia que acorda, levanta a cabeça e diz: Senhor, me ajude, me dê graça. Eu posso não ter conseguido até aqui, mas eu sei que o Senhor pode